Day trade, criptomoedas, loteria, cassino, muita gente aposta nessas ferramentas para tentar ficar rico. Mas a gente teve no Brasil um jornalista que mostrou que o verdadeiro segredo na realidade é muito mais simples para longo prazo. Ser sócio de boas empresas e recolher os dividendos todos os anos. E esse homem se chama Décio Bazin, chamado por muitos de o Benjamin Graham brasileiro. Ele foi jornalista, operador de bolsa, investidor e criador de um método que continua atual até hoje, mesmo décadas depois da sua morte. É um método que realmente transformou a forma de investir de milhares de brasileiros, inclusive o próprio Luiz Barsi, o nosso querido Warren Buffett brasileiro, que já tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Esse é o Gênios da Bolsa, um programa semanal que conta histórias e estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da UVP Capital. Bazin nasceu na capital paulista, em 1931, e ele não veio de uma família rica, não tinha grandes padrinhos no mercado, era simplesmente formado em contabilidade, funcionário de carreira do Banco do Brasil, salário comum, vida comum, estável, que é o que acompanhou durante a trajetória, mas uma curiosidade, ele queria entender como o dinheiro trabalhava. Então, nos anos 60, ele mergulhou na Bolsa de Valores de São Paulo, famosa Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. E aí você imagina a cena, Lobo de Wall Street, pregão cheio, telefone tocando, todo mundo gritando de um lado pro outro, papel voando, gritaria, dedo no botão, e era nesse ambiente caótico que Bazin observava tudo, anotava e aprendia. E além de operar, ele também escrevia. Ele publicava artigos na Gazeta Mercantil, no Estadão, na revista Balanço Financeiro. E essa dupla visão dele, jornalista e operador, proporcionou uma visão muito rara e singular, porque ele via tantos números quantas notícias que mexiam com a cabeça dos investidores. Então ele estava presente nas duas pontas, a ponta ali dos números das empresas e de como ela era divulgada para a mídia. Mas nem tudo foi vitória, que apesar dessa experiência que ele acumulava, Bazin também errou feio, errou rude. Em 71, o Brasil viveu um dos maiores colapsos da sua história na bolsa. Foi um crash devastador e ele estava alavancado, fazia operações de curto prazo, perdeu tudo. Inclusive, fica um recado pra você. Cara, esse negócio de day trade, alavancagem, de tentar ficar rico do dia pra noite, isso aí não funciona. Se você tentar isso na Bolsa de Valores, você vai perder dinheiro, você pode perder o seu patrimônio que você levou anos da sua vida, anos de trabalho construindo. Então, se você entende isso, tem mais de 300 mil, cara, você não tá no momento de errar. Você precisa de orientação profissional. Foca no seu trabalho e deixa quem entende cuidar do seu dinheiro. Pode clicar aqui no link da descrição, entre em contato com o meu time de consultoria, que a gente vai te atender, vai pegar na sua mão e vai cuidar do seu patrimônio, para você não cometer esse mesmo erro. São tantas histórias de gente que perdeu tudo com bolsa de valores, operando alavancado, fazendo day trade. Não deixe que isso aconteça com você. Pega uma orientação profissional, vai focar no seu trabalho que a gente cuida do seu dinheiro. Mas felizmente, pro Décio Bazin, ele não desistiu aí. Foi o fim, mas na realidade foi só o fim de uma fase, que foi a de especulador. Então ele mudou de rumo, entendeu que não valia a pena brincar de roleta russa, de loteria no mercado. Ele queria estabilidade, queria ser sócio, colher frutos, e esses frutos tinham nome: dividendos. Então, 2 décadas depois, em 1992, Bazin transformou essa experiência, todos os acertos dele, e principalmente os erros, no livro que ia se tornar sua marca registrada. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Na capa, a gente tem uma peça de xadrez contra cartas de baralho. O recado era muito simples. Na bolsa, você precisa ter estratégia e não sorte. E aí que a gente tem essa dualidade entre o xadrez, a estratégia e o baralho. Apesar de ter uma estratégia, é sorte. Você tem um começo que é assimétrico. Xadrez não, as mesmas peças. Baralho não. Então, ele faz essa brincadeira muito interessante, porque realmente reflete muito o que acontece no mercado. Você não precisa de sorte, não vai enriquecer rápido. Você precisa de estratégia, precisa de paciência, precisa de estudo. E também vai errar muito no caminho. É normal você passar por esses aborrecimentos. Dentro da obra, ele descreve a bolsa como um palco de ciclos. Você tem um momento que tudo despenca, a queda, os ciclos de baixa, e você tem o boom, que chamam, que é quando os preços disparam. E o que a maioria dos investidores faz? O contrário do que deveria. Ele compra na euforia com medo de perder essa alta e vende no pânico, com medo que os ativos continuem caindo mais. E essa é a forma perfeita para quebrar. O Bazin também apresenta uma hierarquia de personagens do mercado. No topo, a gente tem o manipulador. É quem move os preços com dinheiro pesado. Quem que a gente tem nisso aí? Grandes players, institucionais, fundos, bancos. Logo abaixo, tem o especulador. Tá
sempre atrás de lucro rápido, tentando seguir os movimentos do manipulador. E depois é o novato. Aí é a sardinha, meu amigo. O cara ansioso, não entende o que tá fazendo, confunde a bolsa com o cassino e invariavelmente perde tudo. E no fim, tem a figura que o Bazinho chamava de olímpica, um investidor pessoa física disciplinado. Esse se entendia que as ações eram pedaços reais de empresas. Esse sabia esperar. Era um investidor que Bazinho de fato queria formar. Mas a grande contribuição do livro foi estruturar um método. Então ele pegou esses anos de acertos e erros, escreveu num livro e compilou em um método, o método Bazinho, que pode ser resumido em 5 pontos, muito simples. Primeiro, liquidez. Você vai investir apenas em empresas bem negociadas. Segundo, cash yield. Você só vai comprar empresas que paguem dividendos acima de 6% ao ano, sólidos, e é 6% ao ano em dólar, moeda forte. Terceiro, notícias, escândalos, problemas sérios, vende. Ou na realidade ideal você nem comprar, né? Então, por exemplo, uma Petrobras não iria entrar nesse método. Por quê? Empresa estatal, escândalo de corrupção, momentos de gestão duvidosa. Você quer fugir dessa empresa dentro do método Bazinho. Quarto ponto, endividamento. Você vai fugir de empresas com dívidas pesadas, elas não vão pagar dividendos consistentes e vão ter um risco maior. E quinto, rebalanceamento. Você deve reavaliar sua carteira a cada 6 meses. Se ela falhar 2 vezes seguidas no yield mínimo, corta da lista. Simples, sim, mas realmente poderoso. O impacto de Bazinho foi tão grande que ele influenciou ninguém menos que o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. E Barsi tem o seu próprio estilo, de fato, mas ele sempre reconheceu publicamente a importância e a influência de Bazinho. Afinal, foi ele quem mostrou o caminho da independência via dividendos. E não à toa, muitos o chamam de Benjamin Graham brasileiro, porque assim como Graham, Bazinho defendia as empresas sólidas, visão de longo prazo e disciplina. Inclusive, Graham foi o mentor de Buffett, né? E esse título de Buffett brasileiro a gente atribui ao Luiz Barsi. Mas a diferença do Bazinho pro Graham é o quê? Ele pegou essa filosofia de value investing e trouxe para um contexto brasileiro, que a gente passa por inflação, moeda instável, crises frequentes. Bazinho morreu em 2003, mas suas ideias ainda continuam vivas. Então, no mundo onde o jogo do tigrinho promete fortuna rápida, se tem o day trade virando moda, mercado cripto sendo uma tentação, revisitar Bazinho é quase que um choque de realidade, porque ele lembra que investir não é apostar, os dividendos não são números, eles são frutos, e a paciência não é a fraqueza, é o maior ativo que você pode e deve ter como investidor. Décio Bazinho deixou muito mais do que um método, ele deixou um convite para a gente pensar no que realmente significa investir. Não é sobre tentar procurar o próximo boom, nem operar como num cassino, é simplesmente escolher boas empresas, colher dividendos e construir a sua liberdade, tijolo por tijolo. E você, concorda com o método Bazinho? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal e, claro, não se esqueça de deixar o seu like. E, claro, se você já investe, já acumulou um certo patrimônio, tá meio em dúvida, pô, será que eu preciso de uma consultoria? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Me envia a sua carteira no meu Instagram, @Mateus Malheiros, que eu posso avaliar ela em um dos vídeos aqui do quadro. Forte abraço e bons investimentos!